essa função embaixo na tela, não sei se todos perceberam, de levantar a mão. Então, você clica nesse botãozinho aí de levantar a mão, e aí você pode pedir, né, a fala, e eu já vejo, é bom que ele sinaliza, me notifica aqui na minha tela, e eu já paro e atendo o aluno. Não preciso mais ficar com a telinha do chat aqui aberta, tá certo? Então, vamos trabalhar dessa maneira, ó. Aqui o botãozinho aqui, ó, levantou a mão. Ah, eu quero fazer... Ou você fez, se está sem microfone, fez uma pergunta no chat, aperta aqui o levanta a mão, que eu já vejo para a apresentação, leio a sua pergunta e respondo também. Tá certo, pessoal? Então, já estou aqui em gravação, né? Estamos gravando nossa aula. Bom dia, Maria Tereza, chegou agora. Bom, nas nossas aulas anteriores, eu vou reduzir aqui agora, então, que eu posso ficar, vou até fechar o chat. Se alguém precisar, clica no botãozinho aqui de levantar a mão. Deixa eu configurar isso aqui, deixa eu adicionar uma turma aqui. Essa é a aula 16. Aula... Não quero salvar, não. Não quero salvar, amigo. Aula 16 IR. Não, amigo, eu não quero salvar, não. Só quero adicionar. Gente, quero adicionar. Ellen Bianca chegou aí. Aula 16 IR. Pronto. Ok. Então, pessoal, eu coloquei aqui o roteiro dessa semana, mas esse roteiro, estamos aqui na semana 16, né? Mas esse roteiro, vou até reduzir um pouco essa telinha aqui, um pouquinho mais no cantinho, ok. Esse roteiro é basicamente o mesmo roteiro da semana passada, tá? Porque só vou detalhar um pouquinho mais os exercícios e continuar nos mesmos materiais e vocês continuarem na mesma atividade que nós já estamos trabalhando, né? O que eu propus na semana passada? Que você representasse a quantidade de pontos de tomadas, tá certo? Como definir essa quantidade de pontos de tomadas? Foi lá na semana 15, tá? Pegar a mesma atividade, veja, gente, se lembrem que nós estamos usando aquela mesma planta baixa lá da semana 14, onde você representou os pontos de luz. Eu vou marcar na semana que vem uma entrega parcial, mas o que é essa entrega? Aqueles que já estão com o objetivo de assegurar que vocês acompanhem a dinâmica do curso e não fiquem tão atrasados. E nós já estamos acumulando algumas atividades. Marcamos os pontos de iluminação e as potências desses pontos pela área, lá na semana 14. Na semana passada, eu te ensinei como calcular a quantidade de pontos de tomadas, né, nesse arquivinho aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês, que é o potência, tomadas e circuito, pontos de tomadas. Tá aqui, ó, pontos de tomadas, é uma apresentação lá da Universidade Federal de Uberlândia, tá certo? Então, nessa semana agora, eu vou te ensinar como definir as potências dessas tomadas também. André, qual é a sequência de projeto elétrico? Eu já estou ficando um pouco perdido. Não, nós definimos os pontos de iluminação, esse arquivo aqui está mostrando claramente, ó, como quantificar a quantidade, né, quantificar o número de pontos de iluminação, quantificar o número de pontos de tomadas e as potências desses pontos, tá certo? Na verdade, os circuitos de iluminação, né, e não necessariamente dos pontos. Então, nós falamos dos pontos de iluminação, falamos dos pontos de tomadas, da quantidade, e hoje nós vamos definir a potência elétrica dos pontos de tomadas, tá certo? Então, é o que nós vamos fazer hoje, iluminação e de tomadas. Depois da quantificação, nós vamos levantar a carga instalada em toda essa residência, dimensionar o padrão e a entrada, de acordo com a CEMIG. Então, nós estamos trabalhando dessa maneira, tá certo? Dividir os circuitos, representar os circuitos. Ó. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa aula, tá certo?
Tem um arquivo aqui, que é o 7. Deixa eu abrir ele aqui para vocês, é da semana... Ó, esse roteiro aqui, pessoal, que já está lá na semana, vejam que esses documentos, esse arquivo ó, já está lá na semana anterior. Lembra que eu coloquei um roteiro aqui para vocês de projeto elétrico do Geraldo Cavalim. Ele é autor de livros na área de instalações elétricas, né? Então é um autor bem conceituado, lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esse documento aqui mostra a sequência certinho que nós estamos fazendo, ó. Nós estamos quantificando e determinando a localização dos pontos de utilização de energia, sejam pontos de iluminação, pontos de tomada. Depois nós vamos dimensionar os condutores, dimensionar a proteção, e aí fechamos o projeto básico de instalações elétricas. Estamos fazendo a previsão de cargas, olha, está bem na sequência aqui, ó, esse documento, ele está lá na semana 14, ou na 15, se eu não me engano, né? Então, ele está mostrando bem a sequência do que nós estamos fazendo aqui, ó, dimensionar a iluminação e agora dimensionar as tomadas, tá certo? Cargas de iluminação, tá aqui o critério que nós usamos, e cargas de tomadas. Então, as regrinhas que eu vou ensinar aqui nesse arquivo são as mesmas desse arquivo aqui. Os dois arquivos, deixa eu só confirmar para vocês em qual semana que eles estão. Vou voltar aqui, ó. Estes arquivos, vamos lá na semana 15, material didático, material básico, aqui, ó, da semana 15. Aqui, os dois arquivos na semana 15, ó, então eu estou usando esses dois arquivos aqui hoje. O roteiro do Geraldo Cavalim e o resumo de como atribuir potências aqui nesse arquivo da Universidade Federal de Uberlândia, do professor Sérgio, tá certo? É um arquivo bem simples, bem organizado, então estou usando esses dois arquivos aqui. Ok, pessoal? Tá certo. E vamos lá, então, fazer a atividade dessa semana. Eu preparei, está lá na semana 16 também, a atividade avaliativa. Semana passada eu não atribuí atividade avaliativa, vocês se lembram, para vocês continuarem, né, com a alocação dos pontos de iluminação e das potências do circuito de iluminação, e quem já adiantou para representar as tomadas, porque eu já defini como calcular a quantidade de pontos de tomadas. Tá bom, a quantidade, mas e hoje? Hoje nós vamos definir as potências desses pontos de tomadas, tá certo? Essa aula é a aula que você vai aprender por que é que usar aquele conector, né, o focinho de porco, aquele adaptador, né, comum, coloca 3, 4 tomadas, por que sobrecarrega um circuito elétrico e causa o curto-circuito. Então, está aqui a atividade avaliativa, ó, da semana 16, certo? É basicamente o mesmo roteiro que nós usamos na semana 14, entretanto, lá nós dimensionamos as potências de iluminação, e aqui nós vamos dimensionar as potências das tomadas, tá bom? Potências de tomadas. Então, está aqui o exercício avaliativo. Olha. Você vai calcular, né, o mesmo grupo que fez o dimensionamento da potência de iluminação, lá naquela mesma planta, agora ele já incluiu o número de tomadas, e agora você vai atribuir a potência das tomadas usando a regra que eu vou te ensinar aqui, né, nessa aula de hoje, tá bom? Então, coloquei aqui na semana avaliativa. Nesta aula, os alunos devem realizar o cálculo da potência dos circuitos de tomadas para cada um dos recintos da planta baixa. A planta baixa está aqui, ó, é a mesma planta baixa, né? Eu falei, né, algum aluno me perguntou, eu vou repetir. A planta baixa lá do CAD, ela tem uma pequena diferença dessa aqui. Se eu não me engano, não tem esse abrigo aqui, essa garagem, ó, né? Então, não tem problema, é só você considerar um ambiente a menos, e as outras dimensões eu acredito que estão iguais. Elas são um pouquinho diferentes, tá? Então, sigam as opções que você tem. Ou você faz aqui nesse roteiro, ou você usa a planta do Intera, ou você usa a planta do AutoCAD, tá certo? Então, alocamos os pontos de iluminação. O abrigo é em outra região. Isso mesmo, Manuel. Manuel está falando assim, ó, o abrigo, lá na planta do AutoCAD, é em outro local, tá certo? Ok. Beleza. Então, vamos lá.
só fazendo uma rápida revisão. André, o que nós estamos fazendo? Nós vamos projetar e alocar os pontos de tomada nessa planta baixa desse projeto. Todos os circuitos, pontos de tomada, eletrodutos, condutores, fase, neutro e retorno, nós vamos atribuir. Agora, nós só vamos definir os pontos de tomada. Atividade 1, calcular a potência dessas tomadas, né? Qual é o valor em volt-ampere, VA, né? Em volt-ampere das potências de cada tomada, como um projetista define esse valor. Ok, então vamos fazer uma rápida revisão aqui. O que é a potência elétrica? Bom, todo equipamento, né, ele absorve uma potência elétrica, uma potência nominal. Então, nós temos aí, dentro de diversos equipamentos, na cozinha, na área de serviço, né, e nos outros ambientes, você já tem as potências dos equipamentos que vão ser ligados nesse local. Então, você, em função da potência, da tensão e você obtém a corrente nominal que os condutores precisam conduzir, e essa informação é fundamental para nós fazermos um projeto apropriado, sem ter sobrecarga nos condutores, tá certo? Então, nos casos em que a potência for dada a potência nominal fornecida pelo equipamento, que é a potência de saída e não absorvida, nós temos que considerar o rendimento e o fator de potência. Pessoal, vocês já trabalharam, a professora Mariana já trabalhou com fator de potência lá na disciplina de circuitos elétricos, né? Alguém pode me responder isso? Sim? Alguém respondeu aí no chat, deixa eu ver aqui. Vocês já viram o que é potência e fator de potência, né? L, sim. Ok. Então, vejam que em corrente contínua nós só tínhamos a potência em watts. Agora, em corrente alternada, nós temos a potência em volt-ampere. Tá certo? E ainda, além disso, nós temos o rendimento, né? Quer dizer, um motor. O motor consome uma potência elétrica. Quando eu falo que a saída dele é de 2 cavalos, por exemplo, né? Dá 1.600 watts, mais ou menos. Quer dizer, ele, em toda a potência que ele consome, ele transforma essa potência em trabalho, né, em energia mecânica? Não, uma parte ele perde, porque ele aquece. Por isso que eu preciso do rendimento e do fator de potência. Quer dizer, uma parte da energia ele vai criar o campo magnético que vai acionar, rotacionar o motor, né, o eixo do motor. E o rendimento, por quê? Uma parte da energia vira calor, então é perdas. Ele absorve da rede toda a energia, a que vai acionar a carga, mais a energia que ele é perdida em forma de calor, de atrito e de outras perdas presentes nos motores. Então, nós precisamos calcular tudo isso, né? A carga instalada é o que nós vamos calcular na próxima etapa. O que é carga instalada? É a soma de todas as potências de todos os equipamentos que você previu. Então, da cozinha, da área de serviço, você pega os equipamentos em todos os cômodos e soma. Essa carga instalada é fundamental para nós definirmos o padrão, como vai ser o padrão de entrada. É a próxima etapa do nosso projeto. Pontos de tomada de uso geral. Isso, nós não aprendemos fator de potência, não. Fator de potência ainda? Vocês não aprenderam potência ativa e potência reativa, Pedro? Não, André, agora a gente estudou capacitor, indutor, agora a gente está fazendo a associação. Não, agora a gente está vendo impedância. Impedância, não. Então ainda vocês estão... associação deles com RCL e impedância. Entendi. Então, ela não falou ainda de potência elétrica, só falou de energia reativa, capacitiva e indutiva, mas ainda não falou de fator de potência. Tudo bem. Então, eu vou fazer um exercício aqui mostrando como calcular, né, a potência, considerando esse valor do fator de potência. Vou explicar isso para vocês rapidamente, assim, só para os fins da nossa aula, né? Depois a professora Mariana retoma lá. Então, o que são tomadas de uso geral? Vejam bem, na residência, olha, como que eu vou saber nessa residência aqui, em qual local vai ser, em que tipo de equipamento vai ser ligado, por exemplo, numa tomada aqui na área de serviço?
Eu posso dizer com certeza qual equipamento que vai ser ligado aqui? Acho muito difícil. Por quê? Na área de serviço, você pode ligar um aspirador de pó, você pode ligar uma lavadora a jato, você pode ligar uma máquina de solda, um ferro de solda, uma furadeira, diversos equipamentos. Eu não posso falar que aqui nesse ponto vai ser um equipamento específico. Diversos equipamentos podem ser ligados. Então, esse é um ponto de uso geral. São os aparelhos portáteis que eu posso conectar em diversas tomadas. Eu não sei qual é a potência da tomada. Isso é análogo você pegar lá um equipamento lá, vamos pensar assim, o pessoal usa aí, né, as mulheres usam a chapinha para aquecer o cabelo e ela ela absorve muita potência elétrica, né, a corrente elétrica que vem no circuito dela é muito alta. E ela liga, ao invés da tomada do chuveiro, que pode ter sido projetado para isso, ela ligou lá no quarto. Então, pode ser que essa tomada lá do quarto vai ficar sobrecarregada, vai aquecer os condutores e, com o tempo, vai desarmar o disjuntor, se ele estiver bem projetado, né? Não aconteceu mesmo lá na casa da Camille, que não atuou. Então, tomadas de uso geral, né? Quaisquer equipamentos podem ser ligados lá. E as tomadas de uso específico? Bom, tomadas de uso específico são aqueles locais onde você já sabe, né? Então, por exemplo, ó, nós conversamos aqui, ó, na cozinha. Percebam o seguinte, lá na cozinha, eu já tenho à disposição, cadê a cozinha? Eu já tenho à disposição de onde vai ficar o fogão, a geladeira, né? O exaustor vai ficar em cima do fogão. Na bancada vai ter um liquidificador, uma batedeira, um mixer, uma cafeteira. Então, eu já tenho... na área de serviço, já sei onde vai ficar a máquina de lavar, se tiver secadora, secador, o tanquinho, então, porque já tem até a instalação hidráulica. Então, eu já sei que naquele local ali, é 1,5 m no máximo daquele local, onde o equipamento vai ficar instalado, por causa do comprimento do cabo do equipamento, eu instalo um ponto de tomadas, certo? Então, já tem regras lógicas de uso para isso. Quando você conhece essas potências, você chama esse ponto de tomada de uso específico. São os chuveiros, as máquinas de lavar roupas, a parede de ar-condicionado e por aí vai. Então, esses pontos nós instalamos no máximo a 1,5 m do local onde o equipamento vai ser instalado e alimentado. Tudo bem? Lembrando que todas as tomadas de corrente devem ter um condutor de aterramento, que nós já vimos o porquê, né? O condutor de aterramento, de proteção, PE, né, tem que chegar até essas tomadas, todas as tomadas de utilização, geral e específicas, tá? Tem que ter o condutor de aterramento, além das fases e os neutros. Como nós vamos dimensionar as potências, né, desses pontos, então, específicos? Bem, eu vou voltar aqui agora nessa apresentação. Nós já definimos a quantidade de pontos, né? Aqui está o mesmo comentário que eu já fiz. O projetista, então, olha, o projetista que vai escolher criteriosamente os locais onde devem ser instaladas as tomadas de uso específico e onde devem ser instaladas tomadas de uso geral, que assegure o conforto do usuário. Tem que conversar com o cliente, pessoal. Vocês estão fazendo um projeto da casa de outra pessoa, da instalação de outras pessoas. André, quando é um edifício, que eu não tenho ainda os moradores, então você tem o layout daquele apartamento e você já tem uma previsão de onde vão ser instaladas as cargas. E aí você toma o papel do cliente, do proprietário, e já prevê os locais onde ele vai utilizar determinados equipamentos específicos. Ô, André, sim. Mas, igual você tá falando aí, meio que tem uma base, não tem? Tipo assim, de quantas tomadas tem no quarto, na cozinha, Isso. É um padrão. Isso. O número de tomadas do prédio, o número de tomadas é padrão, ninguém vai fazer um projeto para cada apartamento ou andar, não, Ellen, você tem razão. Quer dizer, o projetista, ele já sabe, pelo tamanho do equipamento, do apartamento, gente, ele já tem até uma previsão da quantidade de equipamentos que vai ser ligada lá. Quer dizer, André, mas isso é difícil, e se a Ellen comprou um apartamento lá, a Ellen acabou de formar no curso técnico, já entrou numa boa empresa, né, mas aí ela está começando a vida dela, então ela alugou um apartamentozinho de 2 quartos, tá bom? Aí
a Ellen começou a colocar equipamentos lá. Como o salário dela não é tão alto, ela pegou o mínimo. Ela colocou lá no começo uma televisão, uma máquina de lavar, um fogão, a geladeira, o chuveiro e um computador. Ok. Na medida que a Ellen está trabalhando e ela vai adquirindo, né, o salário da Ellen vai aumentando, que ela vai ser uma ótima profissional, né, requisitada pelo mercado, pelas empresas. Né? Se Deus quiser. Na medida que o salário da Ellen vai aumentando, isso é natural, vai comprando mais equipamentos. Aí ela já quer uma cafeteira, ela já quer um home theater, ela já quer um receptor de TV a cabo, ela já quer um ar-condicionado e vai aumentando. Bom, vai chegar num ponto que a instalação elétrica não vai suportar aquela potência. O projetista, né, por isso que precisa ter projeto elétrico e documentação. Ele previu uma carga instalada total daquele equipamento. Aqui, ó. Se a Ellen instalar mais equipamentos do que a soma de todas as potências nominais que o projetista fez, não tem jeito, ele tem que trocar o quadro, ele tem que trocar os disjuntores e tem que passar mais circuitos. Vai começar a dar problema na instalação. Por quê? Porque uma instalação de 2 quartos não era para ter tanto equipamento. Né? Vai chegar num ponto, o projetista não vai pegar um apartamento de 2 quartos e colocar uma potência, prever uma instalação elétrica lá, para uma mansão de 2 andares, porque o projeto elétrico ficaria caro demais. Então, ele vai atender uma condição média de uso, tá certo? Então, isso vocês vão aprendendo na medida que a gente for, à medida com que vocês forem trabalhando e fazendo projetos elétricos, a gente vai pegando a gente fala assim do feeling, né, que é o sentimento, essa medida da quantidade em função dos ambientes, né, é o know-how mesmo, é o saber fazer. Então, o número de pontos de tomadas nós já trabalhamos na aula passada. Eu só vou rever aqui em cada exemplo que nós vamos preencher. Veja bem, olha, como definir os pontos, não é a potência, a quantidade de pontos. Lembra que é por perímetro? A 5410 nos fala que por perímetro. Olha, e por ambiente. Se nós estamos trabalhando em áreas molhadas, cozinhas, copas, área de serviço, lavanderia e locais análogos, quer dizer, locais onde eu tenho equipamentos de mais alta potência, eu tenho equipamentos, uma maior quantidade de equipamentos ligados, a cada 3,5 metros de perímetro de parede, eu ponho um ponto de tomada. Eu não falei qual é a potência desse ponto, só a quantidade. E fração, a cada fração, né, vamos supor, que era 5 metros quadrados, então é um ponto para os primeiros 3,5, como sobrou 1,5 de fração, eu acrescento mais um ponto. Então, esse local tem 2 pontos. E se forem os demais ambientes, eu aumento esse perímetro, eu ponho um ponto a cada 5 metros de parede, de perímetro de parede. Por que isso, André? Porque no quarto, nas salas, sala é mais complicado, né? Eu não tenho tantos equipamentos quanto nesses ambientes aqui. A sala é uma exceção, porque hoje em dia, quando a norma foi feita, na sala você tinha uma televisão e um outro aparelho lá, um ventilador. E olha lá. Hoje não. Hoje você tem o roteador, o computador, a TV, o home, o notebook e um climatizador. Então, a quantidade de equipamentos aumentou muito. A norma, com certeza, quando ela for revisada, ela vai alterar isso aqui, aumentar a quantidade de pontos de tomada. Porque são nas salas que a quantidade de potência, de pontos de tomadas é pequena, a quantidade de aparelhos é muito grande, e aí o usuário, obrigatoriamente, usa os plugs e conecta 3, 4 aparelhos, 6 aparelhos num único ponto. Eu ouvi de um professor nosso aí do IF, engenheiro eletricista, que ele tirou uma foto e mostrou que na sala do apartamento onde ele estava, não sei se era, não lembro onde, em qual estado, ele estava conectando 5 aparelhos num ponto de tomada. Né? Não tem jeito, vai sobrecarregar, vai causar um curto. Então, se até quem tem conhecimento faz isso, pensa quem não tem, né? Nos banheiros, pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Faz sentido isso aqui, gente? Faz sentido para vocês ter um ponto de tomada próximo ao lavatório dos banheiros? Distante 60 centímetros do box, dentro do box não pode ter tomada nenhuma. É uma área de segurança, é um volume de segurança.
Faz sentido ter um ponto de tomada dentro do banheiro? Lógico que não. Tipo assim, perto da pia até que vai, né? Que é igual pra chapinha, secador, essas coisas. Ó, você vai usar um secador de cabelo, uma chapinha, um barbeador, né? Hoje até os homens, mulheres usam barbeador elétrico, né? Então, tem que ter um ponto no banheiro, não faz sentido não ter. Nas varandas, pelo menos um ponto, tá certo? Olha, esse ponto pode ser até fora da varanda, desde que a área dela seja menor que 2 metros quadrados, tá certo? A sua profundidade não for maior que 80 centímetros, ou outras razões construtivas. E os demais cômodos? Eu resumo aqui para você. Nós falamos que todo cômodo, independente da área dele, olha, aqui eu já estou falando de área. Se ele é bem pequenininho e a área é menor que 2,25 metros quadrados, é minúsculo, tem que ter um ponto de tomada lá. Você quer ligar um equipamento nesse local? Você tem que usar uma extensão, não faz sentido. Isso é só nas casas antigas que não se fazia isso, né? Então, você coloca um ponto se a área for menor do que 2,25 metros quadrados. E se for maior? Se for maior que 2,25 e ainda menor do que 6 metros quadrados, também tem que ter pelo menos um ponto. E se aumentou de 6 metros quadrados, aí você volta aqui para a norma. A cada 5 metros, um ponto, se for sala e dormitório. E se for copa, cozinha, área de serviço, a cada 3,5 metros, um ponto. Observações. Na cozinha, copas, a gente sempre coloca tomadas aonde? Onde que você colocaria as tomadas lá numa cozinha? Onde que você sabe que vão ser usados a maioria dos equipamentos de uma cozinha ou de uma copa? Me respondam aí. Na bancada, né, gente? Lá em cima do balcão, da bancada, é ali que você vai usar liquidificador, batedeira, mixer, chapa, e aí vai embora, fritadeira, air fryer, né? Então, o micro-ondas está ali no armário. Então, em cima das bancadas, você tem que obrigatoriamente incluir pontos de tomadas. Então, ok, aqui é o que nós já trabalhamos na semana passada, o número de pontos. E as potências desses pontos? Como que nós vamos atribuir potência? Gente, bom dia. Agora que começou a aula de hoje, era revisão, tá? Como atribuir as potências? Veja bem, olha, se for a mesma questão, ó, a norma divide para áreas molhadas, aqui, ó, áreas molhadas, áreas de muitos equipamentos e os demais ambientes. A mesma coisa, para atribuir as potências. Se for em áreas molhadas, você não precisa decorar isso aqui não, pessoal. Tá? Mas você precisa saber usar essa norma, né? Quando eu te pedir para você, numa atividade avaliativa, numa prova, num projeto, você tem que saber usar essa norma. Como que eu utilizo? Independente do tamanho do banheiro, da copa, da cozinha, da área de serviço, da lavanderia ou locais análogos, você vai atribuir pelo menos 600 VA, como vocês ainda estão estudando potência aparente em corrente alternada, você vai considerar, por enquanto, que VA é igual a watts. Por enquanto, não são iguais. Só para essa aula aqui, depois eu vou te mostrar a diferença dessas duas potências. Vamos lá. 600 VA ou watts para cada ponto de tomada, até 3 pontos. Então, para os 3 primeiros pontos, você foi lá na cozinha, vamos pegar a cozinha aqui da casa do André. A casa do André tem... você quantificou, são 5 pontos de tomadas. Você calculou aqui por essa quantidade, ó, deu 5 pontos. Os 3 primeiros pontos, você vai atribuir 600 watts ou VA para cada um desses 3. Os 3 vão ter potência de 600 VA cada um. E os outros 2 restantes? 100 VA para o quarto e para o quinto ponto. Qual é a potência total? 3 vezes 600, 1.800, mais 2 de 100, mais 200. 2.000 watts, ou VA, para a cozinha. É assim que eu atribuo. E se a cozinha for enorme, mansões, né, ou restaurantes, ou outros ambientes, e tem mais que 6 pontos, você vai atribuir 100 VA para os 2 primeiros, e os demais, 10 pontos. Os
outros 8 pontos vão ter 100 VA. Tá entendido, gente? Porque veja que a norma está dando uma regra geral. Isso é o mínimo. É isso que eu quero destacar para você. Valores mínimos. André, o meu cliente falou que ele quer 12 pontos na cozinha. 12 pontos de tomadas. Você fala assim, mas ele vai ligar 12 equipamentos? Como que eu vou calcular ou estimar a potência mínima desse circuito da cozinha? Olha, se é acima de 6 pontos, está mostrado aqui para você, ó. Ah, é acima de 6 pontos? Então, para os 2 primeiros, eu vou atribuir 600 VA, são 12 pontos. Então, para os 10 restantes, cada um deles vai ter só 100 VA. André, mas a potência é baixa, não é? Não. Ué, faz uma conta aqui para você ver, ó. Os 2 primeiros, então, são 2 pontos de 600 VA, mais 10 pontos, né, que no caso deu 12, 10 de 100 VA. Quanto que deu no total? Olha, deu 1.200 mais 1.000, tem 3.200 watts de potência nessa cozinha. 3.200, né, 2.800, é isso? 1.200 mais 10 vezes 100 mais 1.000, 2.200. 2.200 watts nesse ponto da cozinha, tá certo? Tá aí. Aí, por exemplo, eu fiz um projeto há um tempo atrás de um restaurante. Essa potência pode ser muito pequenininha para o restaurante. Isso aqui é uso geral. Por quê? Um restaurante, o proprietário me falou assim, André, eu tenho 2 fritadeiras de 5 quilowatts cada uma. 5.000 watts. São pontos específicos. Tá vendo? Como ele já me falou que era um equipamento de potência muito alta, veja que a potência mínima aqui, ó, nem atenderia. Eu não poderia ligar essa fritadeira em nenhum desses pontos aqui, ó, porque ela tem 5.000 watts, 5.000 VA. O que eu fiz? Uso específico. 2 pontos para as fritadeiras com 5.000 watts cada um. Ó, já estou te passando dados de projeto, tá vendo? Então, isso aqui são uso geral, tá certo? Se as potências dos equipamentos são maiores, eu vou te mostrar como fazer isso. E os demais ambientes? 100 pontos, 100 watts por cada ponto. Sala, quarto, corredores, despejo, 100 VA por cada ponto. Ah, são 5 pontos. 5 vezes 100, 500 VA. Tá certo? Potência mínima. André, mas eu tenho equipamentos de mais alta potência. Eu tenho um liquidificador aqui na minha casa que só o liquidificador é 3.000 VA. Quer dizer, olha, eu não poderia ligar em nenhum desses pontos. O meu micro-ondas é de 2.000. Então, eu vou ter que colocar um ponto só para ele. Tá certo? Ele não é mais uso geral. TUG, tomadas de uso geral. Não, eu já vou tratar esse cara não como tomada de uso geral. Eu vou tratar ele como tomada de uso específico. Tá? E aí? Aí você atribui a potência desse equipamento. Eu sei que lá vai ter uma geladeira, duplex, inverter, com uma potência mais alta, 1.000 VA. É um ponto só para ela com 1.000 VA, que é onde vai ser ligada a geladeira. Tudo isso é definido em conversa com o cliente, tá certo? Nas áreas externas, né, você já tem potências maiores. Ó, você vai pôr pelo menos um ponto de 1.000 VA. Pelo menos um. Por quê? Nas áreas externas, né, halls, você tem furadeira, você tem outros equipamentos que consomem mais potência. Então, pelo menos um ponto de 1.000 VA, tá bom? Aqui eu coloquei, olha, potências típicas, né? Essas potências aqui, algumas estão até ultrapassadas, ó. Impressora só 45 watts, não. Muito mais. Geladeira só 500 watts, geladeira é mais. Espremedor de frutas, né? Cafeteira. Então, aqui tá as potências de diversos equipamentos, tá certo? Então, ferro de passar, as potências são maiores. Tem chuveiro aqui? Cadê o chuveiro? Ó, tá certo, até 8.000 watts, se for em 220, se for em 127, de 4.400 até 6.000, 6.600 watts hoje, em dia, tá bom? TVs, computadores, então tá aqui as potências dos equipamentos. Além das tomadas de uso geral, que é o mínimo, você pode prever potências, tomadas de uso específico, alocando as potências do equipamento onde ele vai ser ligado. Tá entendido, gente? Então, tá aí, os circuitos terminais, você vai prever os equipamentos. Se eu sei que é um chuveiro, já é uso específico,
A potência dessa tomada aqui é a própria potência do chuveiro. Ah, eu não sei qual equipamento, ela é uso geral. Então, o uso geral, você vai prever por essa regrinha aqui. Simples. Tá certo? Ah, aqui é outro chuveiro, aqui também é uso geral. Vai pela regra, uso específico, né? E aqui, uso geral. Tá certo. Ok? Então, tá aí a regrinha para nós quantificarmos, né? Vamos voltar para o nosso... Alguma dúvida? Eu vou fazer um exemplo aqui antes, né? Depois eu volto aqui na questão do ar-condicionado. Eu vou pegar aqui a tabelinha, ó. Inclusive, aqui ficou um errinho, ó. Eu vou corrigir, mas eu já quero que vocês corrijam. Baixem esse exercício avaliativo aqui, né? O arquivo, que já está em PDF. Eu vou até colocar esse arquivo em doc também, para ficar mais fácil de vocês digitarem aqui. Tá bom? Eu vou carregá-lo aqui, ó, exercício avaliativo. Eu vou carregá-lo lá no Google Classroom, no formato de doc. Eu vou fazer isso agora. Me dá uns minutinhos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, enquanto eu carrego esse arquivo doc aqui, pode fazer a pergunta aí. Google Drive. Aqui. Alguma pergunta, pessoal? Que bom, né? Nós já somos 16, mesmo assim ainda estão faltando 15, né? Ainda estão faltando 7 alunos aqui na nossa aula. A Aline está sumida da minha aula, vou procurar a Aline para saber o que está acontecendo. Não é aqui não. Voltou. Felipe, tá tudo bem aí a aula? Vinícius? Saulo? Me respondam aí no chat. Estão entendendo essa parte de dimensionamento? Vinícius, tranquilo. Sem dúvidas. Felipe, alguma dúvida, Felipe? Saulo? Aqui. Então, vou pegar esse arquivo doc, para ficar mais fácil de vocês até preencherem, e vou disponibilizá-lo lá no Google Drive. Está fazendo o upload aqui. Isso. Então, vou vir aqui, vou editar a nossa atividade e vou colocar esse arquivo no formato doc, que fica mais fácil de vocês já editarem. Bom, a gente já faz a correção aqui nesse momento também. Isso, já salvei. Pessoal, podem acessar lá a nossa sala. Aqui, ó, já coloquei o exercício no formato Word, editável, para você já até fazer o acompanhamento aqui, juntamente com a nossa aula síncrona, e você já vai fazendo esse preenchimento aqui, tá? Vou lá embaixo, lá no exemplo. Então, vamos pegar a nossa planta baixa aqui, ó. Eu peguei o quarto 2. 2,90 por 3,10. Então, vim aqui... não, estou no quarto 1. Quarto 1, aqui embaixo, 2,65 por 3,10. Então, na tabela, ó, você pegou... essa dimensão aqui está errada, hein? 3,10 por 2,65. Ó, já vou corrigir aqui, ó. Faça uma correção aí também. Quarto 1, quais as dimensões dele? 3,10 por 2,65. Vai dar um perímetro de quanto, hein, pessoal? Quer dizer, vamos calcular esse perímetro aí. Duas paredes, vamos considerar que ele é retangular? Duas paredes de 3,10 dá 6,20. 6,20, mais duas paredes de 2,65 dá 5,30. 5,30. 2,65 com 6,20 com 5,30 dá 11,50 metros. Não é assim? Maria Tereza. Ok, Maria Tereza. No final, eu já vou atender o Pedro e o Manuel e tiro a sua dúvida no final da aula também, tá bom?
Então, aqui, ó, calculei o perímetro do quarto 1, 11,5. Ô, André, é quarto? É quarto. Como que eu atribuo... eu vou colocar só tomadas de uso geral primeiro. Eu vou lá pela regra. Volto aqui na regrinha. É quarto. Como que eu atribuo? Aqui, ó, a cada 5 metros de parede, de perímetro de parede, eu atribuo um ponto. E a cada fração que sobrar, eu atribuo mais um ponto. Vamos lá, então, no avaliativo. Qual a potência desses pontos? Qual a potência? A potência está aqui, ó, demais cômodos, 100 VA para cada ponto de tomada, no mínimo 100 VA. Então, vem no exercício avaliativo, vou definir a quantidade de pontos, tá certo? Então, está aqui a quantidade de pontos. Para os 5 primeiros metros, 1 ponto de tomada. Qual é a potência? 100 VA. Quanto que sobrou? Bom, se era 11,50, então sobrou 6,50. Não é assim, gente? Então, mais 5 metros de parede, mais um ponto. Não é de 60, é 100. Olha lá aqui na regrinha, ó. Ele está me falando o seguinte, ó. Cada ponto tem que ter pelo menos 100 VA, independente da quantidade de pontos. E é uma potência muito baixa. No mínimo 100 VA, tá certo? Volto lá. Então, os primeiros 5 metros quadrados, um ponto de 100 VA, mais 5 metros quadrados de parede, mais 100 VA, 5 mais 5 deu 10 metros. Quanto que ele tem? 11,5. Sobrou uma fração de 1,5. Então, mais uma fração de 1,5, eu atribuo mais 100 VA, não é 60, mais 100 VA. Qual é a potência, qual a quantidade de pontos? Por um perímetro de 11,5 no quarto 1, são 1, 2, 3 pontos. Qual é a potência total desse quarto? 100 mais 100 mais 100, 300 VA. André, mas 300 VA é uso geral, é o mínimo. Não, o quarto do Vinícius aqui tem muito mais potência do que isso, André. 300 é muito pouco, é um computador. Além do computador, o Vinícius decidiu instalar um aparelho de ar-condicionado no quarto. Então aí ele fez o cálculo, aqui ó, ar-condicionado. Eu coloquei uma calculadora aqui da Consul, né, esse link aqui, você clica nele, ele vai te ajudar a uma ideia, um dimensionamento por alto da potência do ambiente, né, em função da potência do ar-condicionado em função do ambiente. Vamos ver como que isso funciona? Você clica aqui no link, ó, ele vai abrir aqui na página, uma calculadora da Consul, da mídia, de diversos outros simuladores. Aqui, ó, você veio para a página da Consul, minha internet aqui está a válvula, está demorada para caramba. Ok. Ó, vim aqui para a página da Consul, e aí na página da Consul, olha aqui o que ele me pediu, ó. Descubra o aparelho, o ar-condicionado ideal para sua casa. O que você vem aqui? Você clica no iniciar, né? Forma bem simples. É prédio, é casa com telhado, com telhas, é casa sem telhado, quer dizer, é só laje. Você escolhe, é uma casa sem telhado. Próximo. Aí ele falou para você aqui, qual o ambiente? É o quarto, né? O Vinícius quer colocar o ar-condicionado no quarto. Ok. Próximo. Qual o tamanho desse quarto? Olha o tamanho do nosso quarto lá, 3,10. Então, vou colocar ali, ó, 3,10, né? 3,5, 3,10 por 2,65. Eu vou colocar 3 por 3. 3,10 por 3,65 dá mais ou menos 3 por 3, para ficar seguro. Qual o período do dia que o quarto fica exposto ao sol? Eu vou colocar que fica durante a manhã. Quantas janelas? Eu vou colocar, vamos lá na nossa planta baixa. Quantas janelas tem aqui nesse ambiente? Quarto 2, ó, tem só uma janela. Então, eu volto lá, tem só uma janela. Ó, próximo. Tem cortinas? Não tem cortinas nesse ambiente para impedir a entrada do sol para aquecer o ambiente. Quantas pessoas? Ficam 2. É o Vinícius e o irmão dele ficam trabalhando nesse quarto aqui, assistindo aula no ensino remoto. Quantos aparelhos que tem? Ó, tem um televisor? Não. Tem um computador,
tem um roteador, né? Veja que isso aqui é bem por alto, ó. Tá certo? Só isso. Quantas lâmpadas tem nesse ambiente? Ó, tem lâmpada fluorescente, tem 2 lâmpadas fluorescentes. Ele falou, olha, o modelo é um split, tá aqui, ó, um ar-condicionado, deixa eu aumentar aqui, 10.000 BTUs. Ah, voltei. Cadê, gente? Eu voltei aqui, gente, desculpem. 10.000 BTUs. 10.000 BTUs, eu venho aqui na tabelinha, ó, e faço a comparação. Ó, 10.000 BTUs, qual é a potência dele? 1.650 VA. Perceberam aqui, ó? Usei lá a minha potência, vim aqui, cadê o ar-condicionado? Ah, não colocou não, é só no nosso exercício aqui, ó, no roteiro. Ar-condicionado, 10.000 BTUs dá 1.650 VA. Aqui é a potência, ó. Então, como o Vinícius quer aumentar um ar-condicionado na sala dele, além das tomadas de uso geral, o Vinícius vai decidir colocar 1.650 VA. O que é isso? Vou até colocar uma coluninha aqui do lado, ó. Vou chamar essa coluna assim de aparelho. Aparelho. O que o Vinícius atribuiu a essa ar-condicionado? Ó, ele incluiu uma tomada de uso específico de ar-condicionado. Então, o Vinícius vai pôr quantas tomadas nesse quarto 1? 3 tomadas, 3 de 100, que são de uso geral, mais uma de uso específico, que é do ar-condicionado. Então, ele vai ter que representar aqui no quarto 1, 4 tomadas. 3 de 100, ele vai distribuir nas paredes, e o ar-condicionado, vamos supor, ele vai decidir onde que ele vai instalar, para não ficar pegando sol, né? Nessa parede ou nessa parede, aí é uma função. Então, ele vai colocar uma função do ambiente, da localização geográfica. Ele vai incluir 4 tomadas nesse ambiente. Tudo bem, gente? Ok, vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar as áreas molhadas. Vamos lá na cozinha? Vamos lá na cozinha. Qual é a dimensão da cozinha? A cozinha tem 3 metros por 2,65. Então, você vai vir aqui na tabela, esse já é o exercício. 3 por 2,65. Cozinha pequenininha, hein? Quanto que vai dar de perímetro? 3 por 2,65 vai dar 6 mais 5,30. 6 mais 5,30. Gente, não precisa ficar nessa lerdeza aqui, não. Eu estou fazendo isso aqui, já é só para mostrar um exemplo completo. Você já pode fazer de cabeça e já colocar aqui, ó, 11 metros e 30. Olha, deu quase a mesma área, né, do quarto e da cozinha. 5,30, 11,50 e 11,30, tá certo? Já podia ter colocado só o 11,30 direto aqui. Quantas tomadas vai ter nessa cozinha de uso geral? Quantas tomadas de uso geral? Vamos lá na norma. Eu estou a 5410 está me falando assim, cozinhas, nós sabemos que o número de pontos, aqui ó, cozinhas, a cada 3,5 metros ou fração, 1 ponto de tomada para cozinha. Então, eu vou vir aqui, a cada 3,5 metros de fração, ou de parede, ou fração de 3,5, eu incluo 1 ponto. E as potências? Os 3 primeiros pontos para a cozinha serão de 600 VA. Se tiver mais pontos, 4, 5, o quarto e o quinto será de 100 VA. E assim por diante. Vamos lá, então? Quantos metros que tem aqui? 11,30. Vamos preencher? Os 3 primeiros pontos tem quanto? 600 VA. 600 VA para o primeiro, para 3,5 metros de perímetro. Então, 11,30 menos 3,5, sobrou quanto aqui? Deixa eu pegar uma calculadora aqui para fazer na tela com vocês aqui. HP. Não está aqui não, então deixa eu encontrá-la. A gente fazer certinho. Cadê minha calculadora HP? Está aqui. Beleza. Então
vamos voltar lá nos nossos arquivos. O Meet está ali. Eu vou fazer aqui do lado. Eu vou deixar a calculadora aqui ao lado para auxiliar no cálculo, tá certo? Então, veja bem. Vou pegar lá 11h30. Ó, 11h30, se eu tirar os 3,5, primeiros 3,5 metros, sobrou quanto? Sobrou 7,80. Então, mais um ponto. Mais um ponto de 600, porque é o segundo também, é os 3 primeiros, 600 VA para mais 3,5 metros. Então, 3,5 com 3,5 deu 7,8, tá certo? 7,8, eu vou tirar 3,5 do segundo ponto. Menos. Quanto que sobrou? 4,3. Então, mais um ponto, mais 600 VA para a última parcela de 3,5 metros de parede. 3,5 mais 3,5 mais 3,5 deu 10,5. Quanto que sobrou? Vou pegar aqui os 4,3, ó, e vou subtrair de 3,5 também. Ponto 5. Sobrou uma fração de 0,8. André, eu incluo uma tomada ou não incluo? Inclui sim. Qualquer fração. Sobrou um pouquinho, eu já te recomendo que você inclua. Aí o quarto ponto, ó. 1 de 600, 2 de 600, 3 de 600. Então, vão ter 4 pontos. Qual que é a potência do quarto ponto? Tá aqui, ó. Os 3 primeiros, 600 VA. E o quarto, acima de 3 pontos, só 100 VA. Então, o quarto ponto da nossa sala, ele vai ter potência só de 100 VA para atender a norma. Isso aqui deu 0,8 metros, tá? Então, qual é a potência total da cozinha? 3 de 600 dá 1.800, mais 100, 1.900 VA. Ô, André, precisa incluir mais algum ponto? Pela norma, não. Pela norma, só basta isso aqui, que é a tomada de uso geral. Mas acontece que você, fazendo esse cálculo, o que você percebe, observando hoje em dia? Que essa potência é muito baixa para o total de equipamentos que o seu cliente vai ter na cozinha. Se a casa é maior, obviamente a pessoa vai ter uma quantidade de equipamentos maior. Então, o que você faz? Olha, além desses 4 pontos aqui, eu vou incluir alguns equipamentos de tomada de uso geral. Como? Vou vir aqui na minha tabelinha e vou falar assim, olha, eu vou incluir uma geladeira, aqui ele pôs só 250, é pouco. Vou incluir um liquidificador e vou incluir, que mais aqui? Uma cafeteira de 600 VA. Cafeteira doméstica de 600 VA, um liquidificador de 200, que é baixo, o liquidificador hoje é 500 VA, fácil, e uma geladeira aqui de 250, mas eu vou aumentar essas potências, porque eu sei que hoje em dia elas têm maiores valores. Então, eu venho aqui e vou falar assim, olha, eu vou incluir aqui mais 3 pontos, mais uma geladeira de 500 VA, geladeira, mais um liquidificador de 400 VA, que eu gosto de fazer vitamina, shake, e mais uma cafeteira lá de 200, uma cafeteira de 600 VA. Pronto. Eu acho que agora, quantos pontos no total? O que você colocou ali? Ó? Geladeira, de tomada de uso específico. Vou colocar um liquidificador. E vou colocar também uma cafeteira. Pronto. Esse cliente me falou que ele tem esses equipamentos aqui fixos. Eu poderia colocar até mais, olha. Tá vendo que tá faltando diversos equipamentos? Micro-ondas, tá faltando fogão. Então, micro-ondas, vamos supor que o micro-ondas hoje é de 600, mais um micro-ondas. Micro-ondas. Então, eu vou incluir mais um ponto aqui de 600. E mais um de fogão. Mais 700 VA do micro-ondas. Né? 7.000 não, 700 VA. André, mas já está ficando pontos demais. Quantas tomadas essa cozinha vai ter? 3 de uso específico, uso geral, 4, né, de uso geral, e você previu mais 4 aqui, essa cozinha vai ter 8 pontos de tomadas. Dependendo do tamanho da casa, pode ser muito, tá certo?
Não tem problema a quantidade ser alta, é até solução. O pior é quando a quantidade é baixa, tá bom, gente? Você fala assim, André, mas eu precisava incluir o micro-ondas aqui? Bom, se você já tinha 4 pontos aqui, ó, 3 de 600 e um de 100, obviamente o micro-ondas poderia ser ligado em um desses aqui de 600. E ainda sobraria mais 3 pontos para você ligar o fogão. Se eu usasse um desses pontos de uso geral para atender o micro-ondas, eu poderia tirar essa tomada aqui, de uso específico, ó. E aí eu falaria assim, olha, essa primeira de 600, eu vou colocar de uso geral, eu vou colocar próximo do micro-ondas. Essa outra aqui de 600, eu vou colocar próximo do fogão e do exaustor. Porque se eu somar fogão e exaustor, não vai dar 600 VA. Eu posso ligar os dois na mesma tomada. E esse restante aqui, eu vou deixar em cima da bancada da pia da cozinha, tá certo? Do balcão da cozinha. Então, você ainda teria 4 pontos de tomadas livres. Eu não precisaria colocar o micro-ondas como uso específico. Vocês estão me entendendo? Veja que isso é um critério do projetista. Se eu vejo que essa pessoa, a casa é maior, vai ter mais equipamentos, o que eu faço? Eu vou colocar mais tomadas, sim, e vou deixar elas como uso específico. Quais sejam? Micro-ondas, fogão, geladeira e outros equipamentos, tá? Purificador de água. Se eu não sei, bom, eu já posso, se a quantidade de tomadas de uso geral mais a de uso específico já está suficiente, eu posso tirar o uso específico e usar uma tomada de uso geral para ligar o equipamento, que seria, por exemplo, o micro-ondas. Então, você vê que, ó, nesse caso, nós falamos que vai ter 4 tomadas de uso geral, mais 4 tomadas de uso específico. Eu vou vir aqui nessa cozinha e representar quantas tomadas? 8 pontos de tomadas. Onde está a bancada? Bom, a bancada está aqui, perto da janela. Então, aqui eu vou colocar pelo menos uns 4 pontos, um ponto para a geladeira, um ponto para o fogão, né, e exaustor, e aí você espalha tomadas nas outras paredes para ficar com uma divisão uniforme. Tudo bem, gente? Tá entendido? Então, eu fiz 2 exemplos aqui para vocês, e vocês vão conversar, tá certo? E vão atribuir essas potências aqui, tá bom? Das tomadas, e representar essas potências aqui no projeto elétrico. Tem alguma dúvida? Eu vou usar o Intera agora, nos 10 minutinhos, para mostrar para vocês como que eu faço isso aqui lá no Intera. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Entendeu como usar a regra? Se entenderam, me avisa aí no chat. Se ninguém quer falar, me fala aí no chat, se vocês entenderam. A Ellen entendeu. Pessoal, posso prosseguir? Posso usar o Intera aqui só para mostrar como que nós fazemos? Manuel entendeu também. Bem simples, né? Então, é um tutorial. Vejam que, da forma como eu coloco aqui para você, né, dei os 2 exemplos, né, aqui de 2 ambientes, você vai fazer para o restante, ó, para o banheiro, né, banheiro. É claro que banheiro, você já tem um equipamento de uso específico, que é o chuveiro. Você vai colocar lá no chuveiro de 5.000 a 6.000 watts, tá certo? Em VA, ninguém usa chuveiro de potência mais baixa hoje em dia, não, tá certo? A maioria das pessoas estão tomando banho em temperaturas bem altas. Além disso, você fala assim, olha, você vai pegar o tamanho do banheiro, o perímetro, vai calcular a quantidade de tomadas de uso geral em função da regrinha aqui, ó, uso geral, cadê? Banheiros, tá aqui, ó, 600 VA para os 3 primeiros pontos e 100 VA por excedente. Geralmente, banheiro é só uma tomada de 600 VA. Aí, veja bem, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui. A Raíssa não está aqui hoje, né? A Camille. A Camille foi fazer isso aqui, ó, e falou assim, André, só 600 VA, eu fiz o cálculo aqui, deu só uma de 600 VA para o chuveiro, para o banheiro. Então, uma de 600 VA, de uso geral, mais uma de uso específico, que é o próprio chuveiro. Deu só 2 tomadas. 600 VA. Será que
quais os equipamentos que a Camille vai usar lá no banheiro. Só uma chapinha deve dar 1.200, 2.000, tá certo? Ah, então essa potência de 600 VA aqui vai ser insuficiente. E o secador de cabelo, 1.200. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou pegar essa potência aqui, ó. André, a norma não fala que ela tem que ser de 600 VA? No mínimo, vamos ler a norma de novo? No mínimo 600 VA. Mas a Camille já sabe que 600 VA é pouco para os equipamentos que ela vai usar nessa tomada aqui. Chapinha, secador e outros equipamentos. Ela pode, ao invés de 600 VA, ela pode atribuir um de 1.500? Pode. Não precisa ser só de 600. Atendeu a norma? Atendeu. A norma fala que é no mínimo de 600, ela colocou 1.500, porque a chapinha e o secador de cabelo dela tem essa potência. É o projetista, não tem problema. Ah, não, vou colocar no mínimo 600. Pode deixar o mínimo que atende a norma também. Um ou outro. Tudo bem? Tem diversos aspectos de projeto. Na medida com que vocês forem fazendo é que vão surgir as dúvidas, e na próxima aula eu vou esclarecer essas dúvidas com vocês ao longo da semana, e eu queria que na próxima aula você trouxesse essa tabelinha aqui preenchida, tá? Primeira atividade, isso aqui vai valer 3 pontos, se eu não me engano, né? Esse preenchimento dessa tabelinha aqui, 3 pontos. E a representação desses pontos aqui lá na planta, mais 2 pontos. Então, ok. A planta da semana que vem, o que a sua planta vai ter? Eu estou aqui no software Itera, vou criar um projeto aqui, vou chamar ele de tomadas, né? Vou pegar a planta residencial, ó. Nessa planta residencial, vou fechar aqui as dicas, esse aqui está muito grande, né? Eu vou criar um projeto aqui, só da kitnet, que esse aqui está grande demais. Vou chamar ele de tomadas também. Já existe, então, tomadas, aula. Ok. Abriu o projeto aqui da kitnetzinha. O que você já deve ter feito? Bom, você já deve ter alocado aqui, ó, as lâmpadas. Cliquei aqui nas lâmpadas. Qual é a área aqui da sala? Ó, quarto e sala. Ele já me mostrou aqui, ó, à direita. Veja bem, ó, nessa região aqui, ó. Ele está me mostrando a área, lá, ó, são 18 metros quadrados, né, e precisa de 280 VA. Isso aqui, embora seja incandescente, né, o software fala de incandescente, eu vou atribuir aqui, ó, uma lâmpada de 100 VA, então eu vou clicar aqui, pôr uma lâmpada de 100 VA, mais uma lâmpada de 100 VA, 100 mais 100, 200, precisa de 280, eu vou colocar mais uma de 80, o mínimo, uma de 80 aqui nesse canto, ó. Então, pus 3 lâmpadas, atendi o mínimo, olha lá, ó. Instalado, olha aqui no canto esquerdo, inferior, ó. Ele precisa de 280 e eu instalei 280. Ok. Eu vou fazer só para um cômodo aqui por questão do tempo nosso. Você faria a mesma coisa para as outras salas. Vou alocar agora, na aula de hoje, os pontos de tomadas. Quando eu coloco o mouse aqui, ó, ele está chamando aqui de quarto ou sala, ele falou o seguinte, ó, qual o perímetro desse ambiente aqui? Esse perímetro é de 18. Vou diminuir essa tela aqui, para mim ir fazendo aqui ao lado para vocês, ó. Ok. Eu vou tirar um pouquinho, gente, a tela aqui do Meet. Eu vou ficar só com os 2 arquivos aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, se tiver alguma dúvida. Tá? Então, aqui, ó. Qual o perímetro? Você vai lá na fórmula para calcular esse arquivo aqui que eu quero. O perímetro. Então, veja bem. Aqui é um quarto e sala, ó. Quarto e sala. Quarto e salas. No mínimo 100 VA para cada ponto. Quantos pontos para quarto e sala? 1 ponto para cada 5 metros de parede. Quanto que tem aqui? 18. 18 para cada 5 metros, eu vou ter 3 metros, porque 3 pontos, 5 vezes 3 dá 15, mais 1 ponto, porque sobrou 3 metros. 3 metros é fração. Então, veja bem, ó, vou pegar aqui um exemplo, vou incluir uma linha aqui, vamos ver se esse programa está fazendo certinho.
vou chamar aquilo ali de recepção. Na kitnet, né, eu vou chamar de dormitório. Dormitório. Se eu estivesse fazendo um projeto, são 18 metros, então eu vou vir aqui, ele já colocou 18 metros. Quantos pontos para 18 metros? Bom, se é dormitório, a cada 5 metros eu tenho que colocar um ponto. Então eu venho aqui. Quantos pontos vão ter? Vai ter um ponto de 100 VA para os primeiros 5 metros, mais 100 VA para a segunda parcela de 5 metros, mais 100 VA para a terceira fração de 5 metros. Então, deu 3 pontos, 15 metros de parede, 3 pontos. Sobrou quanto? Se é 18, sobrou 3 metros. Então, mais um ponto de 100 VA para os últimos 3 metros. Então, pela norma, precisaria de 4 pontos de tomada. Veja aqui, ó, olha aqui no canto inferior esquerdo, que ele está exatamente te mostrando qual a quantidade necessária aqui, ó. Quando eu aponto o mouse, 4. Então, eu vou incluir 4. Ele está atendendo a nossa regrinha aqui da NBR 5410. Eu venho aqui e vou incluir, cadê os pontos de tomadas? Então, vou distribuir uma tomada aqui, vou colocar 2 tomadas, são 4, né? 2 tomadas nesse ponto, aqui, ó, distantes, né? Aqui eu faria equidistantes. Esse software aqui não tem essa preocupação, você teria que manter equidistante. E vou incluir um outro ponto aqui, ó, próximo da janela. 4 pontos. Olha, lá ele falou, necessárias, 4. Instaladas, 4 também. Tá certo? Posso pôr mais? Claro, vou decidir colocar mais um ponto aqui, ó, de tomada. Coloquei 5 pontos. O mínimo era 4, eu coloquei 5, atendeu. Então, qual era a potência? Eu coloquei 5 pontos de 100 VA. Não, esse último ponto aqui eu vou colocar como específico. Então, eu vou retirar esse ponto aqui, ó, deletei ele, e vou vir aqui na tomada. Todas que eu coloquei essas 4, ó, eu selecionei aqui, ó, uso geral e tomada baixa. Eu vou colocar uma tomada alta, que eu vou falar que é um ar-condicionado. Se é ar-condicionado, é uso específico. Qual é a potência? Vamos usar os 10.000 BTU? Quanto que eu falei lá? 1.600. Deixa eu ver aqui quanto que eu usei no ar-condicionado. 1.650. Então, vou vir aqui, ó, no Intera, 1.650 VA. Fator de potência, deixa 1, certo? Então, vou vir aqui, ó, e atribuir uma tomada de uso específico, ar-condicionado de 1.650. Veja que a cor dela é diferente, para mostrar que é uso específico, tá bom? Então, já aloquei as tomadas, olha, tá certo? Então, as tomadas estão agora atribuídas aqui, tá certo? Ok. Claro, né, tinha que ter incluído os interruptores, né, nós não atribuímos os interruptores aqui. Atribuir as tomadas e atribuir as potências das tomadas, ó, lá na aula de hoje. Você pode, quando você clica nas tomadas, cancelar, bom, já não quero inserir, né, alterar. Se eu quero alterar, quando eu clico na tomada, lá, ó, eu quero alterar, essa aqui não era uso geral, eu quero que ela seja específica, eu posso pôr a potência, consultando a tabelinha que nós temos aqui, ó, não, essa aqui vai ser uma tomada de uso específico, então eu vou mudar a potência dela, você vem no Itera e altera, até rimou, né, ela vai passar para 200, não, ela vai passar para 300 VA. Quando eu faço isso e clico no Vzinho, olha lá, ele alterou a potência da tomada agora, essa tomada foi de cima, uso específico, vou passar ela para 300 VA. Tomada média, vou dar um OK. Olha lá, ele já alterou a tomada para mim, tá certo? Então, você pode fazer isso, né? Adaptar. É isso que eu quero que você faça para a próxima aula. Você aloque, primeiro, termina de preencher a tabelinha que eu te mostrei aqui, com o uso da norma, calculando a quantidade de pontos, seja de uso geral ou de uso específico. E venha no Itera e represente esses pontos, tanto aqui no Itera, quanto no CAD ou quanto na mão, tá? Se você estiver fazendo na mão, você vai usar esse símbolo, ou no CAD, você pode usar esses símbolos, né? Ou você pode usar
os símbolos, bloquinhos lá do AutoCAD, que eu vou tirar dúvidas de alguns alunos aqui no final da aula. Tudo bem, gente? A mesma coisa você vai fazer para os outros ambientes, não dessa kitnet, tá? Da residência. Vou salvar aqui esse projeto. Tá bom? Na próxima aula, eu vou te ensinar a representar as cargas que vão ser ligadas aqui em cada ponto, né? Os circuitos e colocar o quadro de distribuição e depois ligar os eletrodutos, tá certo? O quadro de distribuição aqui no Inter, ó, ele é muito simples, é só você alocar ele próximo das maiores cargas. Onde que estão as maiores cargas, maior potência? Bom, geralmente é chuveiro e cozinha. Então, o quadro nunca em área molhada, nunca fica em área molhada, né? Ele fica numa área acessível, né? De preferência próximo das portas, distante de tubulações, não pode ficar atrás de porta e nem em área molhada. Então, na parede aqui da cozinha seria bom, né? Na parede, essa parede aqui, olha, que não tem encanamento, vamos supor que esse aqui é o banheiro. Então, nessa parede aqui do banheiro, eu evito, olha lá, o banheiro, evito colocar quadro aqui porque tem encanamento e o quadro vai entrar para dentro da parede. Coloco na cozinha, né, aqui perto da cozinha, na parede oposta ao encanamento, onde eu tenho aqui, por exemplo, uma área apropriada. Olha lá, coloquei o quadro de distribuição aqui. Na próxima aula, eu vou te ensinar como ligar os eletrodutos e passar todos os condutores. Por isso que é importante, gente, por isso que é importante nessa aula da semana que vem, você já ter feito essas atividades que, com essa semana, eu estou te dando 3 semanas. Semana 14, semana 15 e semana 16, que é a semana de hoje. Tudo bem? Bom, e assim eu encerro a aula de hoje, tá? E vou tirar dúvidas aqui de quem estiver com dúvidas, tá bom, pessoal? Se alguém tiver com alguma dúvida aqui durante a aula, do assunto da aula, vou até parar a gravação aqui. Se alguém estiver com alguma dúvida, pode me fazer com relação à aula de hoje. Se não tem dúvida, eu vou passar a palavra